Seja muito bem-vindo ao canal do Obreiro Borges. Meus amigos, hoje nós iremos falar sobre as marcas do passado. Isso mesmo, um tema muito interessante, muito atual, que tem tudo a ver com o que estamos vivendo atualmente nesta sociedade tida como moderna. Essas marcas do passado que são justamente o carro-chefe dessa doença do século chamada depressão. Porque, segundo a psicologia, o que é que caracteriza, o que é que define a depressão, que é a doença do século, conforme eu expliquei agora mesmo. A depressão nada mais é do que o acúmulo do passado. A crise de ansiedade já é diferente, já é o acúmulo do futuro, as preocupações com o futuro. Depressão, preocupações com o passado, acúmulo de passado. Então, é justamente sobre isso que nós iremos falar, sobre essas marcas do passado que têm afetado a mente, a vida espiritual e material de uma parte gigantesca da sociedade. Mas é importante você aprender o que o Espírito Santo vai mostrar aqui para a gente, através de sua palavra, biblicamente, é que essas marcas do passado elas sempre vão nos acompanhar. Não tem para onde correr. Porque há dois tipos de marcas. Para que você entenda, você define e compreenda verdadeiramente o significado dessas marcas e acerca do que estamos falando aqui, existem dois tipos de marcas. As marcas do passado, estamos falando, né? A primeira é que você fez contra você mesmo e deixou cicatrizes. Por isso, não sai da sua mente. O exemplo é as marcas que o próprio rei Davi trouxe para a vida dele. Vamos ver aqui, meditar aqui nessa passagem bíblica de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 9, que diz assim: Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Meus amigos, olha aqui. Aqui essa marca, essa consequência do pecado que sobreveio para a vida do rei Davi, foi justamente por fatos, por atitudes que ele praticou conscientemente. Ele aqui, conforme acabamos de ver, ele matou o seu soldado de confiança para ficar com a mulher dele, Betseba. E essa atitude trouxe marcas tremendas, marcas que o acompanharam, cicatrizes que o acompanharam para o resto da vida. Ele teve que conviver com essas marcas por toda a sua vida, pelo resto da sua vida. Então essa primeira marca, essas são as marcas do passado, que elas vão sempre nos acompanhar justamente por erros que nós cometemos no passado. Deus perdoou? Deus perdoa? Lógico que Deus perdoa, desde que haja um sincero arrependimento e a pessoa, nós não voltemos a praticar aquele erro pelo qual nós dissemos que nos arrependemos, aquele pecado que cometemos e que nos arrependemos. Aí sim é um perdão de Deus. Mas isso não significa dizer que nós iremos ter que conviver com essas marcas, com essas cicatrizes. Logicamente que vão deixar cicatrizes. Então não adianta você ficar aí se remoendo por causa de um erro que você cometeu lá no passado, porque você tem que superar isso. Porque essas marcas, elas vão te acompanhar, não tem para onde correr. Você praticou, então você está colhendo hoje. Então, para de ficar se remoendo aí, para de ficar se questionando, meu Deus, porque eu fiz isso. Se perdoe, cara, Deus já te perdoou. Então essas marcas
trouxeram cicatrizes e sempre vão te acompanhar. Esse é o primeiro detalhe que o Espírito Santo quer trazer para a gente no dia de hoje. E existe, como eu falei, uma segunda marca, que ela também sempre vão nos acompanhar. Infelizmente, a que os outros vão sempre jogar na nossa cara, pelo erro que você cometeu também no ano passado. As cicatrizes, as consequências vão te acompanhar do que você praticou, e essas marcas também vão acompanhar por pessoas que vão te perseguir, que vão sempre jogar na tua cara pelo erro que você fez. Olha aqui o que diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: então Jefité era homem valente, porém filho de uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher, és filho de uma prostituta. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram contra ele e eles saíram. Aqui Jefité já estava sendo vítima das acusações dos outros, porque o erro que a mãe dele cometeu no passado, a mãe dele era uma prostituta, mas o que é que ele tinha a ver com isso? Qual era a culpa de Jefité de ter sido filho de uma prostituta? Mas mesmo assim ele teve que acompanhar pelo resto da vida dele essas marcas do passado da mãe dele. Essas acusações que os levianos começam sempre vão lançar contra nós. Então, meus amigos, o que é que o Espírito Santo quer que você entenda através dessa reflexão? Esses dois tipos de marcas do passado, eles sempre vão nos acompanhar. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós superarmos esses obstáculos e seguir adiante, porque elas sempre vão nos acompanhar pro resto da nossa vida. Fique em paz contigo mesmo, porque de vez em quando alguém vai jogar essas marcas na tua cara. De vez em quando alguém vai jogar essas marcas do passado na tua cara. Isso é normal, mas você tem que superar isso. Não seja vítima, mais uma vítima dessa doença do século chamada depressão. Porque a depressão é o acúmulo de passado. E que o Espírito Santo está trazendo através dessa palavra que você deve se libertar dessas marcas do passado. Se perdoe, supere. As cicatrizes vão sempre estar aí no teu corpo, na tua vida, porque são consequências do que você fez lá atrás. Mas Jesus te perdoou. Então, aprenda a conviver com essas marcas do passado, porque sempre vão ter pessoas que vão jogar na tua cara aquilo que você fez lá atrás. Mas se você se arrependeu verdadeiramente do que fez, então a tua consciência está limpa, cara. E você não deve nada a ninguém. Eles não pagam as tuas contas. Eles não têm nada a ver com a tua vida. Então supera isso. Resolve o teu problema com Deus e com a tua consciência, que é muito melhor. Tá bom? Essa é a orientação que o Espírito Santo está trazendo para a gente através dessa palavra. As marcas do passado vão sempre nos acompanhar. Cabe a gente se apegar com Deus, superar e vencer essas barreiras. Você é forte. Você é corajoso. Bota esses pensamentos aí para correr. Usa o nome de Jesus. Siga em frente e supere toda essa situação que você está enfrentando. Tá bom? Porque a função do diabo sempre vai ser acusar. Mas Jesus é o único que pode te perdoar e já te perdoou. Consciência limpa. Porque essas marcas ficaram lá no passado. Tá bom? Então que Deus possa ter falado contigo através dessa palavra. Que você possa colocar em prática tudo aquilo que Ele falou contigo através dessa mensagem, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, agora eu queria pedir para você deixar o teu joinha, curtir esse vídeo e compartilhar também nas tuas redes sociais. Envia para uma pessoa que está aí também sendo vítima das marcas do passado. Essa palavra vai ajudar ela com certeza, tá bom? E se você também ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo no canal do Obreiro Borges. Dá essa força aqui para o canal, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.